Olá pessoal, aqui é o professor Fernandes. E nesse vídeo nós vamos resolver aqui mais um exercício sobre, nesse caso agora, PG, certo? Em um vídeo anterior, onde a gente resolveu um exercício sobre PA, nesse segundo vídeo nós iremos resolver um exercício sobre PG, progressão geométrica. Bom, o enunciado do exercício diz o seguinte: seja um triângulo equilátero, ou seja, um triângulo onde as medidas dos lados são iguais, têm o mesmo tamanho, né? Tem lado 16 centímetros. Unindo-se os pontos médios dos lados desse triângulo, obtém-se outro triângulo equilátero no centro da figura. Unindo-se os pontos médios dos lados desse último triângulo, constrói-se outro triângulo no centro da figura e assim indefinidamente. Qual é a soma dos perímetros de todos os triângulos assim construídos? Então, se você somar os perímetros, né, de todos os triângulos, você vai obter quanto? Bom, o que é que isso tem a ver com PG? Né? Isso parece uma questão mais geométrica e tal. Vamos tentar entender aqui onde é que a PG se encaixa, certo? Então, conforme diz o anunciado, você tem inicialmente um triângulo equilátero de 16 centímetros de lado, certo? Vamos fazer uma suposição que esse seja o triângulo aqui de 16 centímetros de lado. E o que é feito? Né? Você vai pegar os pontos médios dos lados. Ponto médio é o ponto que está exatamente no meio, né, de cada um desses lados aqui. Então, vamos supor que seja nessa posição que eu estou marcando. Né? Então, você vai pegar os pontos médios, deixa eu dar um foco aqui para vocês enxergarem melhor, e vai unir esses pontos médios. Então, você vai obter agora um novo triângulo, que também é um triângulo equilátero, só que é menor, né? Mas também é um triângulo equilátero. Por quê? Porque esses dois lados aqui têm o mesmo tamanho, já que eles são gerados, né, pelo ponto médio, ou seja, é a metade do lado do triângulo maior, e esse lado aqui é o que a gente chama de base média. E no caso do triângulo equilátero, a base média é justamente metade do tamanho do lado que está aqui embaixo, né, da base desse triângulo. Então, essa base, existe um teorema muito conhecido da geometria plana, diz que essa base média mede exatamente metade do tamanho da base aqui desse triângulo, ou seja, desse lado maior. Então, com isso a gente consegue garantir que esse triângulo que foi gerado aqui é um triângulo equilátero também, esse que está em azul, certo? Bom, o processo é repetido, então você vai pegar esse triângulo azul, vai repetir o processo. Então, vou pegar os pontos médios aqui e vou unir, né? Então, nós vamos gerar mais um triângulo, agora esse triângulo está aqui em verde, e também é um triângulo equilátero, pelos mesmos argumentos, né, que eu mostrei na estante. E assim esse processo vai continuar de forma indefinida. Bom, o fato é o seguinte, ele pede para a gente, na letra A, descobrir quanto é que dá a soma dos perímetros de todos os triângulos que foram construídos nesse processo. O que é perímetro? Né? Vamos recordar rapidamente. Perímetro é a soma das medidas dos lados do triângulo, no caso aqui. Né? Então, para o maior triângulo, para o triângulo vermelho, o perímetro vai ser 16 mais 16 mais 16. Por que 16? Porque 16 é a medida do lado do triângulo. Né? Então, seria 16 vezes 3, ou seja, 48 centímetros. Quando você parte para o triângulo azul, veja que o lado do triângulo azul é metade do lado do triângulo vermelho. Então, o lado do triângulo azul vai ser 8 centímetros. Né? O perímetro, então, vai ser 8 mais 8 mais 8, 8 vezes 3, que dá 24. No caso do triângulo verde, o lado dele tem metade do lado do triângulo azul, ou seja, o lado dele vai ter 4 centímetros. Então, o perímetro vai ser 4 mais 4 mais 4, ou 4 vezes 3, que dá 12. Bom, e assim o processo continua de forma ilimitada, né, indefinidamente. Então, se a gente analisar essa sequência numérica obtida aí com esses perímetros, a gente percebe, pessoal, que elas formam uma PA, né, uma PA infinita e decrescente. A razão dessa PA aqui vai ser um meio, né? Lembrando que na PA a razão é o quociente entre termos consecutivos, né? Então, se eu pegar aqui o segundo termo e dividir pelo primeiro,
Eu vou obter um número, que é o mesmo número que eu obtenho quando eu pego o terceiro termo e divido pelo segundo, que é o mesmo número que eu obtenho quando eu pego o quarto e divido pelo terceiro termo da sequência, e assim indefinidamente, né? Bom, a gente no estudo de PG é muito comum de se ver que sequências como essa, elas elas são sequências que a gente chama de convergentes, né? Então, se você somar, mesmo que você somando os infinitos termos dessa sequência, né, é uma sequência infinita aqui, é ilimitada. Mesmo somando esses termos de forma ilimitada, você consegue obter um resultado finito, né, um número. Então, se eu somar todos os triângulos aí obtidos com esse processo, qual que é o valor que eu vou conseguir encontrar, né, se eu somar todos os perímetros aí desses triângulos? A gente viu que para situações como essa, a expressão que se utiliza normalmente é essa, né? A soma S é igual ao primeiro termo a 1 dividido por 1 menos a razão, 1 menos Q, que é a razão aqui dessa PG, certo? Então, nesse caso, pessoal, a soma vai ser igual ao primeiro termo, que é 48, dividido por 1 menos a razão, que é 1 meio, né? 0,5. Se você dividir aqui 24 por 48 vai dar 0,5 ou 1 meio, né? Pronto, então o resultado ficou aqui, 48 dividido por 1 menos 1 meio, dá 1 meio, né? 48 dividido por 1 meio dá 96. Então a soma aí de todos os perímetros dos triângulos obtidos com esse processo vai ser 96 centímetros. Certo, pessoal? Então essa é a resposta da letra A. Para a letra B, nós temos um raciocínio muito parecido, né? O que muda é o enfoque agora. A gente vai direcionar nosso olhar agora para a área, né? Então, qual é a soma das áreas de todos os triângulos que são construídos com esse processo? Então, no caso aí, para o triângulo equilátero, nós sabemos que a área ela é dada por essa expressão, né? L ao quadrado vezes raiz de 3 sobre 4. Então, a sequência que nós vamos obter aqui para a letra B é a seguinte, né? Você vai ter para o maior triângulo, que é o triângulo de lado 16, você vai ter aqui 16 ao quadrado sobre 4 vezes raiz de 3. Para o segundo triângulo, né, você vai ter que o lado é metade de 16, é 8, né? Você vai ter aqui 8 ao quadrado vezes raiz de 3 sobre 4. Veja que eu estou calculando a área, certo? Para o terceiro triângulo, o lado do terceiro triângulo é 4, né? Então, você vai ter aqui 4 ao quadrado vezes raiz de 3 sobre 4. Bom, será que isso aqui forma uma PG também, né? Bom, para a gente ter certeza, vamos dar uma organizada nessas expressões. 16 ao quadrado, pessoal, dá 500 e 16 ao quadrado dá 500, 256, melhor dizendo. 256 dividido por 4 vai dar 64. Então, organizando essa expressão aqui, você vai ter 64 raiz de 3. Essa expressão aqui, quando a gente organiza 8 ao quadrado, vai dar 64. 64 dividido por 4 dá 16. Então, você tem aqui 16 raiz de 3. Nessa expressão, 4 ao quadrado dá 16. 16 dividido por 4 dá 4 raiz de 3. Então, será que essa sequência aqui forma uma PG? Bom, para a gente saber, é só você dividir um termo pelo anterior e verificar se o resultado é o mesmo, né? Então, se eu dividir aqui, fazer essa continha aqui para vocês entenderem. Se eu dividir 16 raiz de 3 por 64 raiz de 3, raiz de 3 dá para simplificar. 16 dividido por 64 dá para simplificar aqui por 16 em cima e embaixo, vai dar 1/4. Será que se eu dividir 4 raiz de 3 por 16 raiz de 3 vai dar a mesma coisa, né? Vamos verificar. 4 raiz de 3 dividido por 16 raiz de 3, dá para simplificar o raiz de 3 e dá para simplificar essa fração por 4. Então, nós teremos 1/4 também. Então, isso aqui é uma PG. É uma PG decrescente também. A razão dela é 1/4. Então, nós podemos aplicar a mesma fórmula que a gente utilizou na letra A. Nesse caso, vai funcionar assim, né? O S, a soma aí dos termos dessa PG vai ser
A1 sobre 1 menos a razão. Nesse caso, a soma vai ser igual a 64 raiz de 3 sobre 4. Desculpe, 64 raiz de 3, é aqui o primeiro termo, dividido por 1 menos a razão, que é 1/4. Então, nesse caso, pessoal, organizando aqui essa expressão, vai ficar 64 raiz de 3 sobre 1 menos 1/4 dá 3/4, fazendo a conta, né? Aqui embaixo do 64 raiz de 3, embora não tenha nada, a gente sabe que é 1, né? Vale 1. Faz aqui meios extremos. O resultado que nós vamos obter é 64 raiz de 3 vezes 4, que dá 256 raiz de 3, sobre 3 vezes 1, que dá 3. Como essa fração aqui é irredutível, não tem como simplificar, podemos deixar assim, certo? Então, o resultado aí da soma das áreas desses triângulos é 256 raiz de 3 sobre 3. Certo, pessoal? Pronto, então está respondido aí mais um exercício sobre, dessa vez agora sobre PG. Certo? Até a próxima.